Olá, meus amigos e amigas, fãs de Elvis Presley. Hoje, sábado, não é comum eu estar por aqui no sábado, mas a partir de hoje, aos sábados, eu vou postar os vídeos da série em questão. Então eu vou, durante a semana, fazer 2 ou 3 vídeos de assuntos aleatórios sobre Elvis. E toda a série que eu estiver fazendo no momento, eu vou postar aos sábados. Então você, meu amigo, minha amiga, que está curtindo, está seguindo a série Elvis da infância em Tupelo a Memphis, hoje a parte 14, e hoje eu vou falar sobre a influência do rádio. Em Tupelo, Elvis teve a influência do country music com Mississippi Slim na pequena rádio lá em Tupelo. Também já vimos a influência do gospel através dos quarteto vocal e hoje o blues negro. Os textos hoje, os parágrafos, são do livro de Albert Goldman. Elvis é um livro que, eu sempre repito aqui, ficou entre os fãs de Elvis mal visto. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que critica este livro não leu o livro. O livro pode ter muitos aspectos que você critique, talvez a forma como às vezes Goldman aborda o assunto ou como ele, por exemplo, aqui na série mesmo, quando em outros livros diziam que Elvis era um aluno C, Goldman disse que ele era medíocre. Sabemos que C é medíocre. Outros autores optam por usar esse palavreado mais ameno. Goldman às vezes é um pouco incisivo. Ele dá o elogio quando tem que dar e também a crítica ele dá dessa forma, com palavras mais cruas. Mas, por exemplo, hoje, quando eu ler para vocês o texto sobre a Rádio Negra de Memphis, em nenhum livro dos que eu tenho aqui em casa eu vi tal descrição tão minuciosa e tão detalhada como ele expõe aqui no texto dele. Amigos e amigas, hoje o blues negro, uma das influências em Elvis Presley. Então, pessoal, ajeite-se na cadeira, vamos ao texto. Quanto à noção de que o adolescente Elvis passou muito tempo vadiando pelos arredores das articulações do blues na Bell Street, tudo o que temos que fazer para testar essa ideia é imaginar como Gladys reagiria a tal passatempo. Porque todo fim de semana pessoas morriam no baixo da Belle. Embora os corpos sempre fossem encaminhados para alguma outra parte da cidade, uma prática que inspirou o provérbio local: você nunca encontra um negro morto em Belle. Não é inimaginável que o garoto que passava os fins de semana com uma garotinha da escola secundária, indo ao cinema e ouvindo discos na Charlie, iria deslizar na parte mais escura e perigosa do gueto para ouvir e cantar blues. De fato, a verdadeira fonte do precoce conhecimento de blues de Elvis foi exatamente a mesma que tinha atraído sua inspiração original como um cantorzinho de country: o rádio. Apenas um mês após a chegada de Elvis à cidade, em outubro de 1948, a primeira emissora de rádio negra do Sul
foi ao ar em Memphis. Com o fraco sinal de 250 watts e 72 kHz, era somente um berro no fundo do dial. Nenhuma estação de rádio da história, no entanto, já exerceu um impacto maior sobre o gosto musical. Uma escola inteira de artistas famosos, posteriormente, cresceu ouvindo a estação. O que eles tiraram da experiência foi certamente tão valioso quanto qualquer PhD jamais conheceu em estudos afro-americanos. Eles não só obtiveram a exposição ilimitada da música secular e sagrada do povo negro, como também receberam uma educação maravilhosa do humor e da linguagem através de raps e bytes dos seus professores, que foram as primeiras personalidades jockeys de disc jockeys. Como se tudo isso já não fosse o bastante, muitos desses professores posteriormente se tornaram famosos nas artes em que ensinavam. Eles tornaram-se, de fato, alguns dos maiores nomes da última fase do blues e da soul music. Como nada de substancial já foi publicado sobre a estação mãe dos negros, deixemo-nos sintonizar agora na história de como o blues renasceu em Memphis. A criação da primeira emissora de rádio negra do Sul foi puramente um caso de vida ou morte. Em 1948, a WDIA era uma infeliz emissora de country music à beira da bancarrota. Enfrentando a decisão de desistir ou fazer algo novo e arriscado, os proprietários brancos da estação, Bort Ferguson e John War Pepper, decidiram que era melhor partir para o black do que ir à falência. Agora os proprietários confrontavam o problema de encontrar o pessoal adequado. Os locutores negros e DJs do norte poderiam ser trazidos a Memphis. Mas como fazer com as pessoas abaixo das plantações? O que é pior? Se você conseguir um crioulo soberbo do norte, ele poderia dizer algo no ar que faria um estrago. A melhor coisa a fazer seria encontrar um homem local, que pudesse dar conta do recado. O primeiro locutor recrutado provou ser uma escolha perfeita. Professor Nat G. Williams. Conhecido posteriormente pelas gerações de negros memphians como Nat G. Ele foi professor de História na Booker T. Washington High School. Embora alguns temessem que ele pudesse ser muito intelectual para o povo comum, o programa Fim de Tarde do professor Drive Time Tantown Jabburi tornou-se extremamente popular porque ele apresentava os últimos sucessos de R&B. O segundo negro jockey a ser contratado tinha experiência no showbiz, ao estilo dos DJ negros do norte. Na era do hip-hop, gíria rimada, a ideia era falar rápido, 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 uma batalha verbal que explodiu a mente do ouvinte. Um dia, ouvindo seu novo jockey, o Sr. Ferguson disse: "Maurice, você fala tão rápido que deveria ter um nome que significasse velocidade. A partir de agora você será Hot Rod Robert." Algumas semanas mais tarde, Hot Rod Robert estava tagarelando no intervalo entre as músicas, estilo o João Canabraba, né? Mais ou menos naquela velocidade, quando sua língua escorregou e ele se autodenominou Hard Rod Robert, que lhe trouxe muito sucesso. Logo, Robert estava trabalhando debaixo de um esquema de 3 programas por dia, devido à falta de mão de obra.
Os programas iam ao ar em horários diferentes e eram destinados a públicos diferentes, o que exigia abordagens diferentes. Robert dividiu-se em 3 formas diferentes. Então, um locutor só para 3 programas diferentes devido à falta de locutores negros para desempenhar a função. Às 8 da manhã, depois do programa de Nat G, Town Coffee Club, que tocava em sua maior parte Rhythm and Blues, Maurice Robert Jr. iria ao ar com seu programa Gospel, Town Jubilee, com a energia e a batida dos Five Blade Boys. Também dos Dixie Hummingbirds, e os poderosos Mighty Clouds Joy. Grupos como estes retumbavam pelo ar. O estilo de Robert era tal qual um pregador negro. Ele avançaria até o púlpito entre seus anúncios de produtos para alisar cabelos e cremes faciais. Dixie Peach Complexion Cream. Ele lia passagens da Bíblia em uma profunda voz inspiradora. Ele fez tanto sucesso com esse ato que foi convidado a interpretar Jesus na peça anual de Natal no Auditorium. Às 10 da manhã, Robert mudaria a máscara para fazer um programa destinado às donas de casa, empregadas domésticas e lavadeiras, Sweet Talking Time. Agora ele era Maurice the Moodman, suave, sexy, intimista. Descendo no mais profundo, rico vibrato pulsante de sua voz, ele iria falar com as meninas no dia dos namorados. Você traz o sol em minha vida. Você me faz esquecer a labuta e a luta. Você me faz mais jovem. Lutei embora com tristeza e lágrimas. Foi difícil resistir porque... Pausa. Você... Outra pausa. Foi, outra pausa, uma tentação. Na última palavra, ele deixa a agulha cair sobre Temptation, aquela balada romântica, erótica, similar à rumba com seu tambor de selva. Às 3 da tarde, Hot Rod Robert está de volta. Faz sua primeira aparição do dia falando pelos cotovelos, indo a 1000 por hora como o MC do Sepia Swing Club. Este programa era tudo up, 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 piadas, gírias e excentricidades. Nós não temos nenhuma maneira de saber o quanto de programação da WGEA Elvis Presley absorveu nos 5 anos entre a sua chegada em Memphis e seus primeiros esforços como um cantor profissional. Temos o testemunho de Elvis de que ele ouvia a estação constantemente. Além do mais, tão logo ele se tornou famoso, ele se ofereceu para emprestar o seu apoio para a estação. Há também uma foto desta época de Elvis abraçando o mais famoso disc jockey, Harley B. King, mais conhecido como B.B. King. Pessoal, existe um boato persistente onde é dito que Elvis era racista. Então aqui hoje tivemos um exemplo do contrário. Pessoal, sábado que vem eu volto com mais um programa desta série Elvis, da infância em Tupelo a Memphis. Durante a semana, 2 ou 3 programas aleatórios sobre Elvis.
E parece que se consolidou a preferência de vocês para a próxima série, Elvis, A Volta aos Palcos, 1969. E eu vou começar a trabalhar nela já. E logo após eu encerrar, talvez mais uns 2 sábados, eu encerre esta série de Elvis e eu começo então Elvis 69. Elvis Forever. Um ótimo sábado, um ótimo domingo e até a semana.